Graça e a paz, irmãos, tudo jóia? Bom, hoje vamos continuar o capítulo 4 de Lucas, né? Mas antes, eu queria falar com vocês que parece que Deus nos usa, fala conosco parece não, Ele fala conosco nos dias certos, né? Nas horas certas. Por exemplo, ontem eu conheci um rapaz, né? Nós estávamos conversando sobre política, né? E eu falei pra ele, mano, eu não acredito mais em nada, nem nessas notícias, nem no político nenhum. Eu acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia, né? Aí ele falou assim, não, nem isso eu não consigo acreditar, sabe? É tão triste, irmão, sabe? É tão triste porque a pessoa que não acredita em nada, ela não tem firmeza para falar nada, ela não tem firmeza para usar nada. Tem uma palavra de um filósofo, né? Só sei que nada sei. Isso é absurdo. Como viver sem saber de nada? Como viver sem conhecer nada, não ter certeza de nada nessa vida, né? Eu sei uma coisa, eu creio na Bíblia, eu tenho certeza da Bíblia. Amém? E ainda mais nessa época aí de que o mundo está transformando, né? Nós precisamos estar firmados na palavra. Nós temos que estar firmados em Cristo. Amém? Vamos lá, na palavra, né? E essa palavra veio exatamente no momento certo. Nós paramos no verso 13, né? Quando Jesus estava saindo do deserto, né? Ele foi tentado pelo diabo, ele deu uma peia no diabo com a palavra, né? E no verso 14 fala assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Saiu do deserto e foi para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Amém, irmãos? Então, Jesus era um sábio. Ele ensinava as pessoas ouviam ele nas sinagogas, né? E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia do sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Foi ler a palavra, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? Verso 18, fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a liberdade aos suprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, irmãos? Aqui, aí, encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todas as sinagogas estavam fitos nele, né? Ele parou aí a palavra, né? Mas queria ler com vocês aonde está escrito isso, né? Lá em Isaías, né? Capítulo 61, ele fala, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da... Agora ele parou aí, mas aqui continua. E o dia da vingança de nosso Deus, o Consolador, todos os tristes, e ordenar-se dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém, irmãos? Ele parou por aí, irmãos. Ele parou a palavra no meio, né? Por quê? Porque aí aqui na frente, lá em Lucas capítulo 4, né? No verso 21, Jesus falou, né? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos, né? Hoje se cumpriu a escritura que estava escrito até quando ele fala anunciar o ano novo, o ano aceitável do Senhor, né? Então essa parte aqui lá em Isaías 61, né, no verso 2, dia, né? E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes.
né? Esse dia da vingança ainda não veio, irmãos. Esse dia não veio ainda. Mas está por vir, irmãos. Estamos nos últimos dias, né? Estamos nos princípios das dores, né? Então, está por vir esses dias, irmãos. Se preparem. Amém? Continuando aqui. E todos lhe davam um testemunho e se maravilhavam da palavra da graça que saiu da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Né? Eles falavam, né? Eles se maravilhavam com as palavras que saíam da boca de Jesus. Mas vocês viram o que saiu da palavra da boca de Jesus? A palavra. A palavra, irmãos. No verso 25, ele fala, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando seu céu se acerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Né? O que ele estava dizendo aqui, irmãos? Ele estava falando da palavra também lá em 1 Reis, né? No verso 17, no capítulo 17. Então, o Tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e choverá, senão segundo a minha palavra. Né? Estava tendo uma fome, né? na terra, né? Então veio ele, a palavra do Senhor dizia, levante, vai Zarefate, que é de Sidom, e habite ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, né? A viúva de Zerafete, né? Aqui Jesus estava falando, ele estava falando da palavra aqui mais uma vez, irmãos. Lá em Lucas, no verso 27, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo de profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, né? O Ciro também estava falando, segundo as reis, irmãos, sabe? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor terá livramento dos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso, né? No verso 9 fala, né? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, irmãos, eu estava lendo sobre a história do chefe do exército, né? Da Síria, Naamã. Ele foi curado por Eliseu, né? Jesus também estava falando da palavra, irmãos, todos esses momentos, né? Depois disso, Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro, né? Depois ele curou o endemoniado, curou a sogra de Pedro, né? Tirou vários outros demônios, mas por quê, irmãos? Por quê? Tudo. Porque está escrito, irmãos, na palavra, né? Ele tinha certeza. Lá no primeiro verso, ele fala, no verso de Isaías que ele leu, né? Que ele veio curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Irmãos, ele estava cumprindo a palavra. Tudo isso aqui ele estava cumprindo a palavra. Mas o mais interessante, no verso 43, ele fala, lá em Lucas, capítulo 4, verso 43, ele fala, ele, porém, lhes disse, também é necessário que anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. Irmãos, como que ele sabe tudo, todas as coisas, irmãos, sabe? É pela palavra, irmãos. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Cristo combateu o demônio com a palavra. Cristo curou enfermos com a palavra. Cristo veio pregoar pela palavra. Vamos ouvir a palavra, irmãos. Vamos ler a palavra. Leia a Bíblia, medite na palavra. Ore e tenha comunhão, irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.